Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Matheus Pasleme. Eu vim resolver com vocês hoje as questões de matemática da prova da UERJ 2021. Fica comigo que depois da vinheta a gente vai com tudo. Então, a prova da UERJ ela veio bem tranquila, né, esse ano. Ela não veio com nenhuma questão muito difícil, o pessoal estava com uma expectativa grande, né, de como seria a prova, e acabou que ela veio uma prova bem equilibrada, vamos dizer assim, né? Não veio com nenhuma questão muito difícil, e também as questões que vieram muito bem elaboradas. Então, vamos começar? Primeira questão. A primeira questão, ela fala sobre porcentagem, né? Ela dá pra gente uma determinada quantidade ele fala ali, 15 milhões de pessoas trabalham na agropecuária brasileira. E aí ele dá um percentual ali, né? Dessa população, ele fala, observe a distribuição percentual dessa população por grau de escolaridade. Aí ele fala que 67,1% é do ensino fundamental incompleto, 15,9% tem ensino fundamental completo ou ensino médio incompleto, 15,1% o ensino médio completo ou ensino superior incompleto e 1,9% ensino superior completo. E aí ele pede pra gente, né, dentre esses dados, o número de trabalhadores com ensino fundamental incompleto, ou seja, o primeiro percentual que ele deu pra gente. Tá? Lá de 67,1%. Então, pra gente, basta a gente pegar aqui, a gente sabe que são 15 milhões de pessoas, tá? E desses, 67,1% possuem o ensino fundamental, incompleto, tá? Ou seja, fazendo aí a nossa porcentagem, né? Eu poderia fazer lá aquela proporçãozinha, né? Você pode fazer, eu pulei aqui, porque para agilizar o nosso tempo, de prova em si. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer aquela regra de 3 básica, né? A gente fala que 100% está para 15, que é 15 milhões, né, a unidade, assim como 67,1 vai estar para X, né? Ou a gente faz da forma direta, que é a forma que eu mais gosto, tá? É já pulando esse passo da regra de 3 e a gente indo logo para, 15 vezes 0,671. Isso daí vai dar 10,065. Lembrando que as unidades estão em milhões, tá? Aí a nossa aproximação, né, é aproximadamente 10 milhões de pessoas. Tudo bem? Essa foi a questão introdutória da prova, ela foi o pontapé da prova, né? E ela foi uma questão, eu acho que no ponto para ser a primeira questão da prova, para poder ditar o ritmo de vocês, para vocês virem que não estava uma prova colossal, absurda, como tinham algumas pessoas com essa expectativa, né? Então ela foi uma questão, se vocês observarem, né, o gabarito foi a letra B. Ela foi uma questão fácil, tá? E ela é uma questão de porcentagem, né? Dentre a grande área, que é grandezas proporcionais, o assunto mesmo que a gente utilizou foi porcentagem, tá? Próxima questão. Questão 19, a primeira questão da parte de matemática, né? Poxa vida, ele pede pra gente o maior número primo obtido na fatoração do número 1716. Bom, fatoração é a divisão em números primos, né? Em fatores primos. A gente tem que pegar, então, separando 1716 em fatores primos, a gente tem essa separaçãozinha aí, né? A gente divide por 2, sobra 858, divide por 2 de novo, sobra 429, por 3, por 11, por fim, por 13. E aí, poxa, observando os meus fatores primos, né? Os meus números primos que compõem esse meu número é o 2, o 3, o 11 e o 13, né? Bom, o maior número primo vai ser o número 13. Tudo bem, pessoal? Bem tranquila essa questão também, né? Ela era simplesmente você dividir em fatores primos, tá?
Meu gabarito é a letra B, né? E aí o assunto dessa questão era aritmética, o assunto é a fatoração, né? A fatoração em números primos. E o nível dela é fácil, claramente, né? A gente só tinha que fazer uma etapazinha que era dividir em fatores primos, tá? Próxima questão, questão 20. A questão 20 ela é uma questão de probabilidade, né? Ela não envolve uma conta sequer. É surpreendente isso, né? A UERJ não tem o costume de fazer isso. Ela deu uma inovada com essa questão de probabilidade. Mas muito legal a questão em si, né? Mesmo não envolvendo nenhuma conta. Ela fala sobre uma distribuição de cartas para 5 endereços distintos. E em cada carta, para poder ter o endereço, né, ele vai botar as etiquetas com os endereços que elas têm de destino. E aí ele pede para a gente a probabilidade de apenas uma etiqueta estar trocada. Ou seja, uma etiqueta estar errada e todas as outras estarem no lugar correto. Tá? Existe uma pegadinha aí, né? Vamos lá. Vamos dizer que sejam essas as cartas de A até E, né? E a gente tem que distribuir os selos com os endereços, com os seus respectivos endereços. Tudo bem? Vamos dizer que eu tenha errado o endereço logo da minha carta A. Eu botei o endereço da minha carta C. E aí, mesmo que eu tente corrigir isso, né, nas próximas cartas, como assim? Colocando o endereço correto da carta B, o endereço correto da carta D, o endereço correto da carta E. Mesmo assim, tentando minimizar ao máximo o meu estrago, né, de ter errado, de ter feito besteira. Mesmo assim, pessoal, vai acontecer de, poxa, o selo que deveria estar na carta a etiqueta, né, com o endereço, que é o endereço correto da carta A, ele vai parar em outro lugar, que também não está correto. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Ó, a gente vai ter, pelo menos, quando a gente erra um selo, né, uma etiqueta, a gente, pelo menos, vai ter aqui 2 selos errados, 2 etiquetas colocadas de uma forma errada. Tudo bem? Então, quando ele pergunta pra gente a probabilidade de apenas uma etiqueta estar colocada da forma errada, não existe. Não existe essa possibilidade. Porque ou a gente não erra a probabilidade, tá? Ou a gente não erra na hora de colocar os meus selos em cada carta, tá? Ou então a gente vai errar pelo menos 2 cartas. Tudo bem? E é isso que a gente chega nessa conclusão, tá? Eu sei que a gente fica com medo, né? Responder 0 numa probabilidade é uma resposta de peso, né? E por mais que a gente não tenha feito conta nenhuma, esse pensamento, essa pressão que a gente sente com relação a responder 0, né? Não tem nenhuma probabilidade disso acontecer. Eu digo que isso fez essa questão não uma questão fácil, tá? Mas uma questão média, tá bem? O assunto foi probabilidade, né? E o gabarito foi a letra D. Próxima questão. Questão de análise combinatória. Muito legal, né? Geralmente não cai assim, uma de probabilidade, uma de análise combinatória. Caiu logo uma seguida atrás da outra de análise combinatória. Ele fala sobre a elaboração, né? Ele fala que os trabalhadores de uma indústria decidiram fundar um sindicato com uma diretoria escolhida entre todos os presentes e composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário. Pessoal, a nomeação dos integrantes como presidente, vice-presidente e um secretário, isso torna a ordem que nós estamos escolhendo os integrantes relevante, tá? Porque, vamos pegar eu, a Carol e o Júlio. A Carol ser a presidente, o Júlio ser o vice-presidente e eu ser o secretário,
É completamente diferente de eu ser o presidente, a Carol ser a vice-presidente e o Júlio ser o secretário, concordam? Então, isso quer dizer que a ordem da nossa escolha está importando. Ela está sendo relevante nessa questão, tá certo? Então, vamos supor que a gente tem N integrantes, N trabalhadores naquele momento ali. E aí ele fala pra gente o seguinte, o número total de possibilidades de composição dessa diretoria é 30 vezes o número de pessoas presentes nessa reunião. Vamos com calma, então? Poxa, qual é o número total de possibilidades de composição dessa diretoria? A gente já concordou, né, que a ordem é relevante. Então, a gente tem que, nesse caso, dos N trabalhadores, nós temos que escolher 3, né, que vão integrar o presidente, o vice-presidente e o diretor. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Não é por combinação. Lembrem que combinação, a ordem não importa, tudo bem? Então, a gente tem aí que fazer um arranjo. Das N pessoas presentes ali, dos N trabalhadores, a gente tem que escolher 3, tudo bem? E aí, poxa, vai ser, lembrando a fórmula de arranjo, né? De N escolhe P, é N fatorial sobre N menos P fatorial. Nesse caso aqui, vai ser N fatorial sobre N menos 3 fatorial, tá bem? Resultando nessa segunda parte aí que a gente tem, né? Que vai ser N vezes N menos 1 vezes N menos 2. Ok. E ele diz que isso é igual a 30N. Tudo bem? 30 vezes o número de pessoas presentes nessa reunião. Cuidado, tá? Muito cuidado. Acabou que nessa questão não fez muita diferença, mas pode acontecer em algum momento com vocês. O quê? A gente tem essa igualdade aí e a grande tendência de vocês é cortar o N de cara, né? Mas o N pode ser o N igual a 0, ele pode ser uma resposta, tá? Então, a primeira resposta que a gente tem possível, tá? Possibilidades para o valor de N, é N igual a 0. Ou, vamos seguir antes de a gente descartar qualquer valor, né? Vamos continuar. Ou, a gente tem o restante, né? A gente cortando os N's dos dois lados, já que está todo mundo multiplicando, a gente fica com N menos 1 vezes N menos 2 é igual a 30. Bem, a gente pode fazer de duas formas essa resolução, né? Resolver essa equaçãozinha. A gente pode fazer essa multiplicação, jogar o 30 para o outro lado e deixar uma função, uma equação do segundo grau, né? E a gente vai aplicar Bhaskara ou então some produto e a gente vai descobrir o valor de N, tá? Ou então você pode simplesmente tentar observar os valores. Serão 2 valores que vão possibilitar essa minha resposta aí, tudo bem? No caso, pessoal, os 2 valores vão ser menos 4 ou 7, tudo bem? Você só observando a sua equação, você consegue pensar nesses 2 valores, tudo bem? Mas se você não conseguir, não tem problema, faz a multiplicação, tá? Faz a distributiva, descobre uma equação do segundo grau, faz Bhaskara ou some produto e a gente vai achar o mesmo resultado, tá bem? Menos 4 ou 7. Agora, dos 3 valores possíveis de N que a gente descobriu, quem é que vai ser a minha resposta? Bem, N igual a 0 não pode ser, né? Não tem como não ter nenhum trabalhador naquele momento ali, não faz nenhum sentido, né? Não ter, já que a gente está querendo ter uma eleição da diretoria do sindicato. N igual a menos 4, muito menos, né? Não tem como a gente ter menos 4 trabalhadores naquele momento. O único valor que resta para a gente é N igual a 7. Tudo bem? Que é justamente a nossa respostinha. Agora vamos lá. Essa questão era uma questão média, né? Ela não chega a ser uma questão difícil em si, né? Ela é uma questão média e ela o assunto, né, abordado é a análise combinatória. Tudo bem? Nesse caso aí é arranjo, né? Próxima questão. Questão 22. Uma questão muito legal.
A questão 22 é uma questão tranquila. Vocês se assustam quando vocês veem questão de função, ainda mais uma função exponencial, né? Toma aquele susto básico, mas se vocês observarem direitinho, olha o que ele pede pra gente. Assim, o tempo T em dias necessário para que a quantidade total desse agrotóxico se reduza a 25 miligramas do corpo do trabalhador é igual a... Poxa, ele simplesmente quer que a gente iguale o volume, né? A quantidade de miligramas, perdão, tá? Da função a 25, tudo bem? Só basta a gente igualar o valor 25 à minha função para a gente poder descobrir o valor do tempo, tá bem? Então, igualando, a gente vai jogar o 50 para o outro lado dividindo, né? Vai ficar 25 sobre 50, que é meio, tá? É igual a 0,25 elevado a t sobre 6. Próximo passo, pessoal, é tentar botar todo mundo na mesma base, né? Dos dois lados, para a gente poder igualar os expoentes, tá certo? Como que a gente faz isso? 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5, né? E no caso, se vocês observarem, 0,25 nada mais é do que 0,5 ao quadrado, tá certo? Então, poxa vida, a gente vai para o próximo passo, né? Porque quando a gente tem uma potência aí, em um parênteses, tem um outro expoente, a gente multiplica os nossos expoentes, né, pessoal? Então, nesse caso, a gente vai ficar com 0,5 é igual a 0,5 elevado 2 vezes t sobre 6, vai ficar t sobre 3, tá certo? A gente pode igualar agora, né, já que a gente tem duas potências de mesma base dos dois lados, a gente pode igualá-las, a gente pode igualar os expoentes, tá bem? Tendo então que t sobre 3 é igual a 1, ou seja, t vai ser igual a 3, tudo bem? No caso, a unidade da função serão 3 dias. Fiquem atentos à unidade da função, pessoal. Fiquem atentos sempre às unidades, tá? Essa questão, a resposta é B, né? Essa questão é uma questão de funções, tá? O assunto é funções, função exponencial, né? E é uma questão fácil, pessoal. É uma questão fácil, tudo bem? Basta a gente igualar o valor 25 à função para achar a resposta T, tudo bem? Não demanda nada de demais da gente. Próxima questão, questão de geometria espacial, né? Também é uma questão que não é uma questão fácil, mas é uma questão tranquila em si, né? Ele diz pra gente que a gente tem um primeiro sólido, que ele está completamente cheio, né, de um líquido. O sólido ele tem um formato de uma pirâmide na base quadrangular. Quadrangular regular, né? Cadê aqui? Uma pirâmide de base quadrada, ou seja, quadrangular regular. E a gente vai pegar esse líquido e a gente vai transferir todo o meu líquido para um outro recipiente. E ele pede para a gente a altura que vai ficar esse líquido. É importante a gente ter noção de qual vai ser o outro recipiente, né? No caso, ele dá para a gente que foi um recipiente no formato de um prisma reto, tá? E olha que importante o que ele fala agora. A base do nosso prisma é um triângulo retângulo isósceles, certo? É um triângulo retângulo isósceles. Poxa vida, o que isso significa, pessoal? Muita coisa pra gente, né? Já vou falar sobre isso. Vamos primeiro pegar ali o volume da minha pirâmide. Lembrando a vocês que o volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura, tá? Como a minha base é um quadrado de lado 4, a gente sabe que a área da base é 16, né? 4 vezes 4. Ou seja, pessoal, o volume de líquido nesse meu sólido ali no formato da pirâmide irregular de base quadrada, né? Perdão. Vai ser a área da base, que vai ser 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 9, tudo isso sobre 3, resultando em 48 centímetros cúbicos de volume. Despejando esse líquido lá no meu outro recipiente, que é um prisma reto de base triangular,
Lembra vocês que o volume do meu prisma, ele nada mais é do que a área da base vezes a altura, tá certo? Só que nesse caso a gente tem que fazer um raciocíniozinho aí para minha área da base, né? Lembra vocês que ele diz pra gente que é um triângulo retângulo. Pessoal, triângulo retângulo, a área de um triângulo retângulo, nada mais é do que o produto dos catetos sobre 2, certo? E ele fala que é um triângulo isósceles. Ou seja, os dois catetos são iguais, tá? Só para poder fazer uma revisão completa com vocês, os ângulos internos desse meu triângulo vão ser o quê? 90, porque ele é um triângulo reto, né? 45 e 45, né? Pelo fato de ser um triângulo isósceles, tá certo? Ok. Sabendo que meus dois catetos são 4, então, a gente tem o quê, pessoal? 4 vezes 4 sobre 2, certo? Ou seja, a área da base do meu triângulo, a área da base do meu prisma, ela é igual a 8, tudo bem? Ou seja, 48 vai ter que ser igual ao quê, pessoal? A 8, né, que é 4 ao quadrado sobre 2, vezes a altura. Ou seja, a altura de líquido que vai atingir do meu prisma vai ser igual a 6 centímetros. Tudo bem? Uma questão tranquila também, tá? O que mais demandava da gente era lembrar a fórmula. Na última questão, na questão 22, ela também seria uma questão média se a gente tivesse que lembrar da fórmula da função exponencial. Mas ele foi um cara muito bacana, né? A pessoa que fez a questão. E a pessoa, né, simplesmente deu pra gente a fórmula. Mas aqui não. Então, por isso, pessoal, essa é uma questão média, tá? A gente tinha que lembrar a fórmula, tinha que fazer umas continhas, essa conversão aí dos volumes, tá? Mas nada demais também que tornasse uma questão difícil, tá? É uma questão de geometria espacial, como eu falei, prismas, né, e pirâmides, tudo bem? E o gabarito é a letra C. Questão 24, a questão que assustou todo mundo, né? Ela com certeza era a questão mais difícil da prova, mas se a gente tivesse um caminho certinho a trilhar ali, se a gente fosse malandro de perceber isso, a questão saía tranquilamente assim, né? Seguindo esse nosso caminho. Não é uma questão facílima, como por exemplo a questão 1 e a questão 2, mas era uma questão que dava pra gente seguir um passo a passo, ainda mais que ele deu uma dica pra gente, né? Ele deu a dica ali, seno de 2α é igual a 2 seno de alfa cosseno de alfa. Ele não ia botar isso pra gente à toa, né, pessoal? Não mesmo. Então isso já é um indicador pra gente. A gente tá vendo alguma coisa relacionada a seno, tudo bem, de um ângulo. E ele pede pra gente a área do triângulo PQR. Olha, eu não sei vocês, mas ele falou sobre seno comigo e ele falou sobre a área. A primeira coisa que eu pensei foi o quê? A área do triângulo, que a gente utiliza o seno do ângulo entre dois lados, né? Já vamos falar sobre ela. Agora, poxa vida, antes disso a gente precisa descobrir um dos ângulos desse triângulo, né? Que é o triângulo PQR. Até agora a gente não tem nenhum ângulo ali que salte aos olhos, né? Que seja explícito. Bem, como que a gente vai fazer isso? Pessoal, lá em cima ele diz pra gente várias dicas, né? Ele fala, considere AC, BD e PQ diâmetros com AC e BD perpendiculares. Ou seja, pessoal, ele dá pra gente uma circunferência de centro O e o raio é 1. E os diâmetros AC e BD são perpendiculares. Isso nada mais é do que o nosso círculo trigonométrico, né? Tudo bem? E aí ele fala pra gente, observe ainda, observe-se, né? Estava escrito errado, eu acho ali, que o ponto P pertence ao arco BC. E o ponto R ao arco OD. Ok. Ao raio OD, perdão. E o segmento
QR, olha aí, isso é importante. Ele é paralelo a AC. E alfa é a medida do ângulo COP. Pessoal, essa parte, as duas partes mais importantes é quando ele fala que os diâmetros AC e BD são perpendiculares e que o lado QR, né, o segmento QR, ele é paralelo a AC. Por quê, pessoal? Lá da nossa geometria plana, a gente lembra sobre duas retas paralelas cortadas por uma transversal, né? AC e QR são paralelas. E a gente tem uma transversal, que no caso é o meu diâmetro, né? QP, cortando elas. Então, o ângulo que QP faz com AC é alfa, né? Logo, pessoal, pelo fato de AC e QR serem paralelos, a gente tem o quê? Que o ângulo que QP faz com QR também vai ser alfa. Tudo bem? E aí a gente chega nessa minha imagenzinha aqui, né? Eu sei que ali é alfa, o ângulo PQR, né? E a gente sabe que o ângulo QRB, ele é 90 graus. Por quê, pessoal? Pelo mesmo motivo, né? Porque, poxa, AC e QR são paralelos, tá? E como AC faz 90 graus com BD, QR também vai fazer 90 graus com BD. Tudo bem? Agora, qual é o próximo passo? Ele fala com a gente, né, sobre a área do triângulo. Lembrando a vocês sobre a fórmula da área, né, que a gente utiliza o seno de um dos ângulos internos. A gente vai ter ali, né, o produto dos lados, PQ vezes QR, vezes o seno do ângulo que a gente forma entre eles. Tudo isso dividido por 2. Tudo bem? Agora, eu tenho quanto vale PQ, né? A gente sabe que PQ é o dobro do raio, né? PQ, ele fala pra gente que é o diâmetro. Ou seja, PQ vale 2. Mas a gente não sabe quanto vale QR, né? Por isso que a gente tem que dizer que ali o ângulo QRB, ele vale 90 graus, tá, pessoal? Por quê? Porque a partir disso, dá uma observada lá no triângulo OQR. É um triângulo retângulo, né? Cuja hipotenusa vale 1. Olha que legal. Minha hipotenusa está valendo 1. Pessoal, trigonometria, né? O meu cateto QR sobre a minha hipotenusa OQ, ele tem que ser o quê? Cosseno de alfa, né? Lembrando a vocês que OQ, né? Vale 1. Ou seja, a gente descobre, pessoal, que QR ele nada mais é do que o cosseno de alfa. Tudo bem? Isso é muito legal. Por quê? Agora a gente já tem QR e já tem PQ. O que a gente faz agora? Volta para a minha fórmula. Ou seja, a área do meu triângulo PQR, ela vai ser 2 vezes cosseno de alfa vezes seno de alfa, tudo isso sobre 2. E aí que entra a informaçãozinha que ele deu pra gente lá na pergunta, né? Ele diz que o seno de 2 alfa, ele é 2 seno de alfa cosseno de alfa. Pessoal, nem precisava dizer isso pra gente, né? A gente lembra lá do seno A cosseno B cosseno A, né? O seno de um ângulo, de um arco duplo, ele é 2 vezes o seno vezes o cosseno, né? Por último, só convertendo, né? A gente tem que ali o denominador da minha fração, ele é justamente 2 seno alfa cosseno alfa. Então, a gente chega à conclusão que a área do triângulo PQR, ela vai ser seno de 2 alfa sobre 2. Pessoal, por mais que tenha sido difícil esse início de entender como que a gente iria achar a área do triângulo, em uma forma geral, a gente tem que não foi uma questão que demandou muita conta, né? Não foi uma questão que demandou muita conta. Na verdade, na prova toda não teve isso, né? Uma questão que tivesse demandado muita conta. Então, por esse motivo, o meu gabarito é a letra A, né? E a gente tem que essa é uma questão média, tá? Eu não considero essa questão uma questão difícil, não.
ela é a parte da interpretação até chegar à área do triângulo, ela é mais chatinha, mas as contas impossibilitam dela ser uma questão difícil, tá? Ainda mais que ele deu ali aquele doce ali, né, na boca da criança, que foi o seno de 2α, tá, pessoal? O assunto, né, ele envolve geometria plana e trigonometria, tudo bem? Última questãozinha da nossa prova da UERJ. Uma questão muito legal. Eu, pessoalmente, fiquei muito feliz com a questão, porque com os alunos eu ressalto muito isso, né? Com todos vocês eu ressalto muito isso. A importância da noção da elaboração desse tipo de questão. Eu tinha falado há pouco tempo sobre isso. Então, foi uma conquista pessoal minha ter trabalhado tão bem esse tipo exatamente de questão, tá? Ela é uma questão, pessoal, que ela começa sendo de geometria espacial, né? O volume de um prisma. E aí ela continua, mas e aí no formato de uma função do segundo grau. Muito legal, né? Ele dá pra gente uma folha, né? E aí ele dobra essa folha ali com as unidades x e y, tá certo? Quais são as observações que a gente tem que fazer, pessoal? Primeiro de tudo, o volume que a gente vai ter desse prisma. O volume do prisma é a área da base vezes a altura, certo? E aí, lembrando a vocês, nesse caso aí, observando a minha terceira figura, a gente sabe que a área da base seria x vezes y, né? Vezes a altura, que é 8, a gente teria, então, um volume do meu prisma sendo 8xy, tá certo? Agora, tudo bem, o que eu tenho a ver com isso, Matheus? Observa, pessoal, a relação entre x e y, né? A gente sabe que 2x mais y ela tem que ser igual a 0,6, que é a unidade ali da minha folha que a gente pegou para dobrar, certo? Isolando o meu x, né? Ou então isolando o meu y, tanto faz. A gente tem que y é igual a 0,6 menos 2x, tá? Poxa vida, o que eu faço com isso, Matheus? A gente volta com essa informação lá para o início, lá para a minha fórmula do volume, tá? Para a gente poder ficar tudo em função de x, que é o que ele quer ali para a gente, né? O volume em função de x, da altura x. E aí, substituindo y na minha função, na minha função, na minha equação, né? A gente vai ter o volume, tá? Do meu paralelepípedo em função de x. E se vocês observarem, isso daí é uma função do segundo grau, né? O volume vai variar de acordo com o x escolhido. Agora, qual vai ser o meu volume máximo? Importa pra gente qual é o volume máximo? Não, né? O que ele pede pra gente? Esse é um erro muito comum de vocês, né? Chegar nessa situação e não saber qual é o valor que você tem que procurar, né? Se é o x do vértice ou o y do vértice. Pessoal, observem que o papel de y nessa função aí, o papel de f de x, está sendo desempenhado pelo volume, né? Enquanto que o x desempenha o próprio papel, né? Que é a minha variável x ali da função, tá? Pessoal, ele quer saber da gente, para que eu tenha o volume máximo, o valor da minha altura x. Então, cara, ele não quer saber o volume máximo. Ele quer saber o valor de x que faz com que o meu volume seja máximo. Tudo bem? Como que a gente vai fazer isso? X do vértice, certo? Lembrando a vocês que x do vértice é menos b sobre 2a, né? A gente vai ter, então, que vai ser menos 4,8 sobre 2 vezes menos 16. Cuidado, tá, pessoal? Ao substituir os valores, tá? Não esquece do valor negativo, tá? O meu A ali, ele é menos 16 e o meu B, ele é mais 4,8, tá? Meu C é 0, lembrando a vocês. Poxa vida, fazendo a continha, a gente tem, então,
x do vértice é igual a 0,15. Cuidado, ele podia ter sido malicioso, mas ele não foi, tá? A gente tem ali o resultado em metros, porque as unidades que a gente alimentou a função foram em metros, tá? A gente alimentou com x em metros. Agora, a resposta pede da gente em centímetros, tá certo? Ou seja, tem que haver uma conversão de unidade ali, tranquila, né? Uma conversão bem tranquila. 0,15 metros é igual a 15 centímetros. A gente chega na minha resposta, a letra C, tá? Essa foi uma questão, pessoal, de função de segundo grau, tá? Junto com geometria espacial, né? De prismas. Foi uma questão média, tá? Não dá para dizer que foi uma questão difícil. Poderia ter sido bem mais difícil, tá? Ela foi média, ela beira o difícil, tá? Tanto a 25 quanto a 24, elas beiram o difícil, mas elas não têm aquele que mais para a gente considerar sendo uma questão difícil, tá bem? Então, eu considerei sim uma questão média, eu não achei nenhuma questão da nossa prova que tenha sido efetivamente difícil, tá? Todas muito bem trabalhadas entre nós. E é isso, tá? Quero deixar aqui um beijo para vocês e obrigado por estarem aqui comigo acompanhando a resolução da prova.